assistiram algum vídeo meu, né? Mas dessa vez o Senhor tocou, deu fazer esse vídeo. Já faz uns 3 dias que está tocando, deu fazer esse vídeo, porque muita pessoa está correndo um grande erro, né? Muito grande risco, né? Por quê? Porque nós temos aí muitas vezes pessoas contrariando a palavra de Deus, muitas vezes pessoas, né, julgando os homens de Deus que está pregando, que está fazendo a obra de Deus, né? E isso está correndo um grande erro, né? É um grande erro isso, né? Porque a Bíblia diz aqui, nós vemos que até mesmo o apóstolo Paulo, né, quando estava ali contrariando o povo de Deus, né, perseguindo, porque o povo de Deus sabe que é perseguido, né? Perseguido, usado pelo inimigo, né? O inimigo usa essas pessoas usam a sua palavra, né, contra aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, na obra missionária. Nós vemos o apóstolo Paulo mesmo, né? Quanto tempo ele não perseguiu, né, a obra de Deus? Ele achando que está fazendo uma coisa certa, está fazendo errado. E muitos estão achando que está fazendo a coisa certa, né, e estão fazendo errado, né? Mas Deus, a partir desse momento agora, Deus, né, já faz 3 dias que o Senhor mandou fazer esse vídeo, né? E a partir de hoje, a partir de agora que você está vendo esse vídeo, né, está escrito lá em Atos que Deus, né, Ele não leva em conta o seu tempo da sua ignorância, né, que você não conhecia a palavra de Deus, que você não entendia da palavra de Deus, só entendia aquilo que seu pai, sua avó, sua mãe falou. E nunca pegou uma Bíblia e falar daquilo que sabe, daquilo que conhece. Né? E muitas pessoas nós vemos na internet, né, pessoas levando a palavra de Deus, pessoas, né, homens de Deus realmente, e só que tem aquelas pessoas que não conhecem nada de Bíblia e vivem perseguindo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para quê? Para essas pessoas que estão perseguindo prestar atenção, né? E a partir de hoje, quando começar, se ver esse vídeo até o fim, eu tenho certeza absoluta, né, que você vai parar de perseguir todos esses vídeos que você colocou na internet contra o homem de Deus e os homens de Deus, né, dizendo assim, né? Você vai pegar e vai tirar todos, né? E esse homem de Deus que você falou mal dele, que você, né, justificou outras pessoas, né, e contrariou esse homem de Deus, né, ele vai até te abraçar depois, porque é assim que o homem de Deus trabalha, ele está te perdoando, aliás, ele já te perdoou, né? Nós vamos aqui na Bíblia, aqui em Provérbios, no capítulo 17, verso 15, vamos ver o que está dizendo, o que Deus diz sobre isso, né? Porque um fala, outro fala, vamos ver o que Deus vai falar sobre isso, né? Sobre essas pessoas, né? Vamos ver lá em Provérbio, nada melhor do que a Bíblia, né, para falar, né? Eu sei que você não é um ateu, porque ateu não acredita em Bíblia, então não adianta, né? Mas se você fala que acredita em Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus, então vamos para a palavra de Deus, ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? Lá em Provérbio, no capítulo 17, né? Aqui no capítulo 17, no verso 15, está escrito assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Aquele muitas vezes você está achando que está defendendo uma certa situação, né? Você está pegando pecado também para você, né? Então você leva também um certo perigo, né? E nós temos aqui também, vamos deixar outros versículos, porque não adianta nós ficarmos aqui num só versículo, né? A Bíblia nós temos que ter 2, 3 versículos para realmente comprovar aquilo que estamos falando. Lá em Êxodo, capítulo 23, eu separei alguns versículos aqui, alguns capítulos de novo, né? Êxodo 23, verso 7. Vamos lá ver, né? Vamos lá ver. Em sua defesa eu estou fazendo isso, não no homem de Deus, porque o homem de Deus, nem obra de Deus, Deus conhece, Deus sabe, né? Em sua defesa, você que vem falando, né, do homem de Deus, dos homens de Deus, daqueles que pregam o Evangelho, você vê que Jesus mesmo disse, né? E de pregar o Evangelho é toda criatura. E muitas vezes você é contra isso, né? Você tem perseguido os homens de Deus. Mas vamos lá. Em Êxodo, capítulo 23, verso 7, está escrito assim. Deixa eu ler para você. Depois você lê na sua Bíblia em casa também, né? Pode ler, né? De palavra de falsidade te afastará, e não matarás o inocente. Olha só, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ó, não vou justificar o ímpio. Muitas vezes é o que está acontecendo, justificando o ímpio. Cuidado, hein? Também
Também presente não tomarás, para que o presente cega os que têm vista. Né? Nós temos aí essa palavra que está aqui, escrito em Êxodo, né? No capítulo 23, no verso 7. Nós temos mais aqui também, né? Lá no Provérbio 24, versículo 24 e 25. Né? Vamos ler também lá, né? Provérbio 24, versículo 24 e 25. Eu vou largar bem claro, né? Vamos lá. Provérbio 24, capítulo 24 e 25 diz assim: o que disser ao ímpio, olha só, o que disser ao ímpio, aquele que está fazendo algo errado, fora, o que é o ímpio? Que está fora da palavra de Deus, né? O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão. Quem? Aquele que vai falar que o ímpio está certo, aquele que vai falar que aquilo que está escrito na Bíblia e aquela pessoa está fazendo aquilo que está ao contrário na Bíblia, né? Vai ser amaldiçoado, dizendo aqui, ó, e os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão, né? Aqui no versículo 25 está escrito: mas para os que repreendem, para aqueles que estão repreendendo, aqueles que estão fazendo coisa errada, coisa fora da Bíblia, vamos ver o que Deus tem para eles, né? Haverá delícias e sobre eles virá a bênção também, né? Muitas vezes você é contra isso, Deus vai dar bênção para essa pessoa que está repreendendo, essa pessoa que está falando, né? Nós não podemos, irmão, julgar, mas falar nós podemos, porque está escrito lá em Ezequiel capítulo 18, né? Se Deus colocou no coração desse irmão, né? Não colocou no meu ainda, mas se colocar, eu vou colocar também, né? Na internet, desse irmão, de falar isso, de defender, né? Essa causa na Bíblia, né, irmãos, foi Deus que colocou no coração dele. E está escrito lá em Ezequiel no capítulo 18. Se ele não falar, a alma dessa pessoa, ele vai ter que dar conta, né? Então ele está fazendo a parte dele, né? E agora a parte de Deus, Deus vai fazer. Então toma cuidado, porque muitas vezes, que nem o apóstolo Paulo estava perseguindo, né? A igreja achando que estava perseguindo o homem, achando que estava perseguindo o povo. Jesus chegou diante de Paulo, falou: Paulo, você está perseguindo a mim. Não persegue meu povo não, você está perseguindo a mim. E cuidado, você está perseguindo, né, a obra de Deus, você está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Mas vamos lá, vamos na continuidade. Aqui em Isaías capítulo 5, no verso 20, vamos ler o que está dizendo. Isaías capítulo 5, no verso 20. Ai dos que do mal chamam bem. Olha só, né? Presta atenção. Não, espera um pouco, depois você apaga os vídeos que você colocou. Calma um pouco aí, vamos ler aqui, né? Ó, Isaías capítulo 5, no verso 20 está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas ou escuridade luz, e da luz escuridade. Olha só aí, é o que você está fazendo. E fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, né? Você acha que é muito inteligente, né? E prudente diante de si mesmo, né? Nós vemos aí, né? Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Nós vemos aí, né, irmãos, aquele que fala, né? Está dizendo aqui: ai daqueles que falam que o mal é bem e que o bem é mal, né? É isso que você está fazendo. Está horrível essa situação diante de Deus. Pelos versículos não escreveu, não é eu que estou falando aqui, é a Bíblia que está falando, né? Da maneira que você está agindo. Mas você fala assim: ah, irmão, esse Deus detalhes aí no Velho Testamento. Tudo bem. Nós temos João Batista. João Batista, como foi lá, né? Ah, mas ele não tinha nada a ver aí, né, irmão, com o casamento de Herodes, né? Ele foi lá e falou, né, que não podia casar, que a mulher, né, era do irmão dele, Filipe. Foi lá e denunciou. Cortaram a cabeça de João Batista. Até Deus até deixou isso acontecer, porque foi perseguição. Ele viu a coisa errada e não queria que ele falasse, né? O homem de Deus, quando vê a coisa errada e Deus manda falar, ele tem que falar. Mas se a pessoa quiser mudar, muda. Não quiser, não muda, né? Isso aí é problema da pessoa. Agora em Lucas também, né? Vamos lá no Novo Testamento também. Lá em Lucas, no capítulo 16, olha só o que Jesus diz. Olha só. E os fariseus, versículo 14, e os fariseus que eram avarentos, olha só, que era avarento, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. É o que muitos fazem, né?
E disse-lhe: vós sois o que vos justifica a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominável. Né? É abominável. Isso é abominável diante de Deus, né, irmãos? Muitas vezes você quer engrandecer uma pessoa, né? E maldizer o homem de Deus. Deixa o homem de Deus trabalhar. Se você não pode ajudar, não estrova, né? Jesus também foi perseguido também, né? Você quer apoiar a coisa errada. Então o que você faz? Não pega o pecado dele para você não. Apaga todos os vídeos. Pai, pode fazer, espera acabar, você não precisa pressa. Acabar de ouvir, de assistir esse vídeo, né? Você vai lá e apaga tudo. Está perdoado em nome de Jesus, né? Essas pessoas são homens de Deus e vai te perdoar com toda a certeza. Amém?